A gente fala do festival ou de qualquer outro evento, a gente sempre sabe quando que é o primeiro, a gente não sabe quando que é o último. Então, não sei, sinto que a gente está perto do fim de um ciclo de eventos aqui da nossa igreja. Pelo menos um ciclo, né, que nunca mais vai fazer, mas pelo menos talvez a gente esteja fechando, estamos preparando para mudar algumas coisas. Então, aproveite para chamar seus amigos para estarem aqui e aproveitarem esse tempo aqui com a gente. Reconhece que parte da Bíblia que é essa? Qual? Como é que você sabe que é o Salmo? Tem mais de 90 capítulos, é o Salmo. Isso, muito bem. E o que as pessoas fazem com esse Salmo 91? Por que ele está tão amarelo nessa parte? Assim? Já foi em algum lugar que tem isso? Faz um amuleto. É tipo um amuleto, né? É coisa para evitar mal olhado. Uns usam sal grosso, outros usam Bíblia, outros usam... Por quê? Porque tem palavras muito fortes aqui. Quando você coloca isso no Google, aparece assim, oração poderosa. Então, se você quer uma oração forte, está aqui, Salmo 91. Leia que você vai ficar forte, né? Vai te proteger de tudo. Mas, como dizia o Shakespeare, novas viúvas a cada manhã gritam de dor. Novos órfãos soluçam. Novas dores no céu batem, que ressoa tal como se sofresse juntamente com a Escócia, as mesmas sílabas em início de dor. Nos nossos dias, não apenas a cada manhã, mas a cada hora, a cada minuto, existe sofrimento. Inclusive, para com os cristãos. Quando a gente ouve na Coreia do Norte, quando a gente ouve lá do Paquistão, em cada um desses lugares, cristãos sofrem justamente por serem cristãos. E aí o nosso desafio é a gente tentar entender esse Salmo 91. Eu recebi justamente essa semana, começa com esse versículo em cima, vão cair 1000 à tua esquerda e 10 mil à tua direita se você não usar desodorante. Era uma cena assim, piadinha tipo, pode ser. Mas nas igrejas e de modo geral as pessoas creem como essa figura de um anjo que protege. E ele é verdadeiro. Mas a gente precisa entender o que ele quer dizer exatamente para a gente. Então eu vou fazer isso em 3 partes. Primeiro eu vou explicar a promessa que é feita aqui nos versículos 1 a 4. Depois a dificuldade da gente entender e explicar para os outros esse Salmo, versículos 5 a 13. E no finalzinho, 14 a 16, vamos ver o que Deus fala sobre o que acabou de ser escrito aqui, sobre essa proteção, de como a gente entra em paz com Deus. Você quer ter paz? Quer ter segurança? Isso só acontece em Deus. O dinheiro te dá segurança por um tempo, desde que não haja um plano econômico maluco que tire as coisas. Esses dias eu estava comemorando, lembrando 23 anos, acho, do plano Collor. Alguns mais novos não sabem, mas teve um dia que, de um dia para o outro, todo o seu dinheiro está lá ainda, mas você não pode mais usar. O que podia tirar era tipo R$50. E o resto não podia mais tirar. Eu lembro que teve Fórmula 1 e naquele dia eles vendiam água a R$10, porque ninguém tinha dinheiro. Mas vamos tentar entender o que é. Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao seu lado, 10 mil à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Quer dizer, de longe você vai ver isso. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada.
nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos aqui desde o início. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa a sombra do Onipotente. Fala do refúgio, da fortaleza. A imagem que o salmista está usando aqui é de uma coisa, não sei se você já viu algum castelo, ou um prédio com pedras muito grandes. A ideia de proteção, refúgio, fortaleza, são metáforas de proteção, de segurança. Sombra talvez não traga a mesma sensação para você, se bem que Sorocaba é um lugar que sombra faz sentido, porque tem dias que está muito quente, ou mesmo à noite, o sereno. Eu lembro que era a Lili, quando a gente estava namorando, quando era de noite eu ficava embaixo de alguma coisa para não pegar sereno. Ela achava que coisa engraçada, nunca vi alguém ficar embaixo, não tem sol. Falou, mas aqui tem sereno, você põe a mão na cabeça e fica molhado. Mas essa ideia da proteção também. Então estar na sombra é questão de sobrevivência em algumas circunstâncias. Mas a imagem mais interessante dessa introdução é a imagem seguinte. Ele diz que livrará você do laço do passarinheiro. Primeiro ele compara você a um pássaro. Sabe, o pássaro quer caçar você. E Deus vai te livrar desse caçador. Vai te livrar da doença também, da peste perniciosa. E depois ele mesmo se compara com um pássaro-mãe, uma ave-mãe. Fala, ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade, a proteção e escudo. Então a gente tem duas imagens aqui. Uma de uma fortaleza de pedra inexpugnável. Assim, uma coisa que, se você atirar a flecha, atira a lança, no máximo tira uma lasquinha. Não afeta, ele protege quem está lá dentro. Mas a segunda imagem é desse pássaro-mãe. Ele protege, mas protege à custa de si mesmo. A mãe protege, faz a sombra para proteger do sol, mas ela está no sol. A mãe protege da chuva, mas ela está na chuva. Se vier granizo, os filhotes estão protegidos, mas ela está levando pancada na cabeça. É uma doação, é uma proteção sacrificial. A mãe está protegendo os filhos dos predadores. E existem várias passagens na Bíblia, em Salmos, outros Salmos, no livro de Ruth, essa imagem da proteção, da asa de Deus, trazendo as pessoas para a segurança. E pode parecer estranho à primeira vista, porque normalmente Deus é retratado como pai. A gente chama Deus de ele. Mas aqui, essa é uma figura feminina, figura de mãe. Porque dizem que o pai às vezes pode ficar distante dos filhos, mas a mãe não fica. O pai pode ficar um pouco... Não sei, a ideia é que essa figura de mãe que é carinhosa, que não se esquece dos filhos, que nunca está distante, que é amorosa, protetora, é a imagem de Deus também. Mas então guarde na sua mente essas duas imagens. Deus é proteção de pedra, rocha, mas ao mesmo tempo ele é uma proteção que está à custa dele mesmo. Quando eu era pequeno eu sempre ia lá para Marília, passar as férias. Não sei se era julho, dezembro, mas a gente ia no sítio do meu avô. A Ruth morava lá. E eu lembro de uma vez que teve um incêndio. Veio lá do vizinho, lá do Marcolato. E veio um fogo assim que foi muito rápido. Muito rápido. Eu lembro que eu fui salvar um cavalo. Eu tinha visto algum filme que tem que coloca um pano nos olhos do cavalo para ele não ficar assustado. Então eu coloquei um pano em cima do rosto do cavalo e trouxe ele para cá. E lá no sítio não tinha galinheiro. As galinhas
moravam nas mangueiras ou na grama. Então a gente ouvia, por isso que a gente fala, né, o galo, galinha que canta, que botou, porque você ouve a galinha cantando, então sabia onde tinha ali. E eu lembrei esses dias, que naquele dia que teve o fogo, a gente encontrou depois uma galinha morta. E os filhotes vivos embaixo. A galinha protegeu à custa da sua própria vida. E é essa imagem que Deus está falando aqui, que Ele cobrirá você com suas penas, Ele vai cobrir com as suas asas à custa dele mesmo. Isso já nos lembra que a gente acabou de fazer aqui da Santa Ceia, da cruz, onde Deus vai fazer isso por nós. Deixa eu tentar explicar a problemática aqui, especialmente no centro do Salmo, né? Numa leitura superficial que se entende é que nenhum mal vai acontecer. Então existe uma promessa, mas será que a gente entende e explica da maneira certa essa promessa? Porque a maioria das pessoas não entende, acha que é um amuleto. Olha aqui os versículos 5 e 6. Você não terá medo do terror noturno. O que quer que isso queira dizer? Né? Algumas falavam do tipo de um fantasma, alguma coisa que causava um medo, um pânico nas pessoas. Nem da flecha que voa de dia. Hoje em dia seria da bala perdida. Você não vai ter medo de bala perdida. Você não vai ter medo de doenças que se propagam à noite. Nem dessa outra doença que mata ao meio-dia. É uma mortandade. Então vai ter algum tipo de praga, cai 1000 do seu lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. As pessoas dizem amém. Né? Então, quem crê em Deus, não acontece mal nenhum com essa pessoa. Verdade ou mentira? O versículo 10 é mais categórico ainda, né? Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Parece que se você andar com Deus, você se torna invencível, a prova de qualquer tipo de mal. Essa é a razão porque aliás, religiões de modo geral tentam comprar esse tipo de coisa. Eles comprar ou vender, né? Eles falam, se você comprar esse amuleto e colocar no carro, seu carro está protegido. Se a gente fizer um passe de energia ali, aí a coisa, né? Se a gente, não sei, tem tudo quanto é coisa, né? Folha de bolo, como é que chama? Tem outro tipo de mato que eles passam assim na casa e falam que aquilo está protegido. Se você estiver bem com Deus, você não vai ficar doente, não vai faltar dinheiro, sua calça nunca vai rasgar, você nunca vai ser assaltado, nunca vai bater o carro, nunca vão levar suas coisas, nenhum parente seu vai morrer, você não vai morrer, sua mãe vai viver para sempre com você, seus filhos nunca vão se rebelar, não vão ser mal criados. Peraí, e se acontecer uma dessas coisas? Aí de duas uma. Ou Deus não cumpriu a promessa dele, ou eu não tive fé, eu não estava muito bem com Deus. Porque se eu estivesse bem com Deus, não teria acontecido isso. Eu já contei essa história. Uma pessoa que era muito importante, quem conhece aquele folhetim As 4 Leis Espirituais, aqui no Brasil era um pastor que era presidente dessa missão, Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, pastor Bartimeu. Era numa igreja batista em Santo André. E ele ficou com câncer. E naquele tempo tinha essa coisa assim de, se você declarar que está curado, está curado. E se você ficar falando de novo, quer dizer que você não acreditou que estava curado antes. Então isso é falta de fé. Você sabe que a família pediu para não colocar mais no boletim os pedidos de oração para orar do pastor, porque em nome de Jesus, né, na versão deles, ele já estava curado. E quando ele morreu? Como que vai explicar isso depois? Complicado. Está vendo? Por causa de uma interpretação equivocada. Deixa eu ver. Vou continuar lendo aqui, depois vou explicar mais. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos.
Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Nem tropeçar você não vai. Escorregar na lama? Nunca, né? Os anjos da guarda vão estar ali sempre, ali o tempo todo. Ó, você caiu, segura aqui. Coisas ruins vão acontecer, mas não com você. Os parentes dos outros vão morrer, mas o seu parente não vai. Você nunca vai ter prejuízo. Não é isso. Porque você sabe que aquilo que está sendo falado aqui, a realidade, não está batendo. Aí você fica lá. O que será que Deus quis dizer com isso? A primeira coisa, tenho 3 objeções aqui. Primeiro, o texto não significa o que você quer, mas o que Deus quer. Desconfie da sua interpretação. Nós somos pecadores, nós tendemos a ler aquilo que nos agrada. E quando você quer muito que uma coisa signifique aquilo, quando você quer muito, acaba significando. Você pergunta para me explica o que é isso que quer dizer? Ele fala, não é isso. É isso que quer dizer? Então agora está certo, Deus confirmou no meu coração. Precisamos lembrar que o propósito de Deus não é simplesmente nos tornar felizes aqui do ponto de vista do mundo, mas é nos tornar mais parecidos com Jesus. Lembra dos amigos do Jó? Jó sofreu muito. Não sei se você está vindo aqui a primeira vez, mas tem um livro inteiro, 42 capítulos sobre Jó. Nos primeiros 2 capítulos fala que ele era um homem muito temente a Deus, a pessoa mais fiel, mais fervorosa, mais de tudo que você podia imaginar. Ele oferecia sacrifícios pelos pecados dele, oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos, oferecia sacrifícios pelos pecados que os filhos nem sabiam que tinha cometido. Vai que cometeu, eles não sabem, já oferecia sacrifício. E aí acontece uma tragédia na vida dele. Uma tragédia em sequência. Primeiro ele perde todos os seus bens. Ele tinha 7.000 ovelhas, era um cara bem sucedido. Um empresário de sucesso, perdeu tudo. Num vento que passou, acabou. Ele estava ouvindo a má notícia, chegou a segunda má notícia. Todos os seus filhos estavam fazendo uma festa juntos. E aí aquele vento, o vento foi no segundo. O primeiro vieram ladrões e levaram tudo. O vento veio e derrubou a casa sobre os filhos que estavam naquela casa. Todos eles morreram. Certo? Todo mundo morreu. Só sobrou um e esse um veio contar. Imagina a situação. Estava um contando que acabou de falir 100%. O outro chega e falou, seus filhos também morreram. E aí acontece o pior, porque a gente fala, tendo saúde? Pois é, nem saúde não teve. Diz que ficou com uma praga, uma coisa de coçar, da cabeça até a planta dos pés. Diz que ele tinha que se coçar com um caco de barro. Cheirava mal, estava fedendo aquele tipo de ferida. E ele está ali sentado. E aí chega a esposa e fala, Jó, o que você vai fazer agora? Né? Esse Deus que você tanto amava, te abandonou. Amaldiçoa ele e morra. A resposta do Jó é, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui conseguem dizer isso? Quando perder todos os seus filhos de uma vez? Se perder um filho já é difícil, imagina perder todos. Imagina tudo que você acumulou, tudo que você conseguiu conquistar através do seu trabalho. De uma hora para outra sumiu tudo. E você vai dizer, louvado seja Deus, Deus deu, Deus tomou, louvado seja Deus. É muito difícil. É alguém que andava com Deus para poder dizer uma coisa como essa. Nem saúde ele não tinha. E aí aparecem seus amigos para consolar. E é como se esses amigos tivessem lido o Salmo 91. E vão dizer, olha Jó, tem alguma coisa errada. Porque Deus sempre protege aqueles que amam a Deus. Você tem que confessar. Você tem algum pecado e precisa contar para Deus, senão Deus não vai te perdoar. E o Jó vai dizer, eu tenho minha consciência limpa. O padrão de vocês de pecado, o meu é mais alto. Meus olhos nunca olharam para uma donzela com intenção impura, eu nunca trapacei de nenhuma forma nos negócios. E ele vai descrevendo uma série de coisas do comportamento dele. Nunca mandei um beijinho para o sol, para o outro, as estrelas adorando essas coisas.
Meu coração pertence a Deus, tenho certeza disso. Por que está acontecendo isso? Eu não sei. Mas não é porque eu neguei a Deus, eu tenho pecado. Quantos de nós poderiam dizer isso? Quando acontecem coisas ruins com a gente tende a consciência traz a memória. É porque você não tratou bem sua esposa, é porque você mentiu, é porque você... E aí tem uma série de pecados que poderiam justificar essa situação que você está vivendo. Mas Jó dizia, eu não tenho nada, não cometi nada de errado contra Deus. Jó vai chamar esses amigos de consoladores miseráveis, não está ajudando nada. Aliás, quando Deus fala no final, Ele vai dizer o seguinte, para Bildade, Zofar e Elifas: vocês não falaram a verdade sobre mim. Eu não vou nem aceitar pedido de desculpa de vocês. Se o Jó pedir perdão por vocês, daí eu vou aceitar. Mas de vocês não me conhecem. Olha que coisa estranha. Eles conheciam a Bíblia, mas não conheciam Deus. Eles tinham toda uma teologia para explicar como Deus funciona, como Deus age, como Deus abençoa, mas eles não conheciam esse Deus. E Deus vai dizer, Jó me conhece, vocês não. Vocês estão com essa teologia esquisita aí. Estou tentando ler o resto das minhas anotações. E a terceira razão porque está errada essa interpretação é porque Satanás quer que você pense assim. Se você andar por aí e perguntar para as pessoas, você crê em Deus? As pessoas vão dizer, acredita, mas ele vai dizer que acredita. Quem disser que não acredita, você pergunta, por que razão você não acredita? E quase sempre o problema é sofrimento. Se Deus existisse, não haveria sofrimento no mundo. Aliás, quando Jesus está sendo tentado lá no deserto, Satanás cita a Bíblia. Só que Satanás conhece a Bíblia melhor que a gente. E qual que é a passagem que ele cita? Salmo 91. Satanás conhece o Salmo 91. E ele quer que você acredite na interpretação dele para esse salmo. Olha lá em Lucas 4. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo, o lugar mais alto do templo, e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Enquanto eu tirei lá. Eles falam que o pináculo do templo é essa parte aqui do muro. Porque antes o templo era grandão ali, e essa é a parte de onde Jesus veria as coisas e pularia, e as pessoas ao redor veriam que ele pulou, mas saiu voando. Porque Lucas 4, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece alguma pedra de chão. Satanás está citando o Salmo 91. Satanás está tentando persuadir Jesus, não vá pelo caminho do sofrimento, não vá pela cruz. Eu posso te exaltar sem você passar pelo sofrimento. Você pode fazer algo maravilhoso, sensacional, as pessoas vão reconhecê-lo como filho de Deus. Não vá para a cruz. Eu posso te dar a glória sem você passar pela cruz. Ele está tentando fazer Jesus dizer isso para as outras pessoas também. Não precisa passar pelo sofrimento. Existem atalhos para a felicidade. Existem atalhos para a glória. Deus promete sempre proteger os bons. Então, se você sofre, ou Deus não é bom, porque Ele não mantém a promessa, ou você que não é bom, você que não segue a lei. Como que a gente interpreta isso corretamente? Comparando a Escritura com a Escritura. Satanás quer desesperadamente que os crentes pensem que nada de mal acontece com os protegidos de Deus. E por causa disso, quando acontecem coisas ruins, alguns vacilam na fé, alguns perdem a fé. Aconteceu uma coisa tão ruim, não quero mais falar sobre Deus. Se Deus existe, Ele me abandonou. Se Deus existe, Ele não é um Deus bom. E começa essa conversa. Mas o que é exatamente que
esse tipo de interpretação é que Satanás quer que eles pensem. Né? Como é que a gente sabe que a interpretação está errada? A gente vai para um texto lá de Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, o seu propósito. Não é que cada coisa faz bem, mas é o conjunto das coisas. Coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa ruim, coisa boa, coisa boa. Esse conjunto de coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí alguém pode dizer, poxa, isso então quer dizer que genocídio, quer dizer que terremoto, assim, um monte dessas coisas não estavam quando Deus criou o mundo. Elas vieram num pacote junto com o pecado. Mas até essas coisas muito ruins Deus usa para o bem daqueles que amam a Deus. Pelo menos do ponto de vista da eternidade, que só Deus pode ver agora, coopera para o bem desses que amam a Deus. E aí eu quero ir para Lucas 21, um texto que o Tim Keller usa para mostrar essa coisa louca aqui. Isso daqui é falando dos sinais dos tempos, quando Jesus estiver para voltar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Quer dizer, vocês vão ser traídos. Alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Fala, opa, não entendi. A gente vai ser traído, vai ser morto, mas nem um fio de cabelo. Quer dizer que eu vou ficar morto com todos os cabelos? Não, não é isso. Vai ser todo um careca? Também não. O que está falando aqui? Está falando de dois tipos de pessoas, dois tipos de seres. Eu não coloquei aqui, mas lembrei desse outro texto aqui que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Você tem duas pessoas, né, que é dupla personalidade, mas tem uma parte exterior e uma parte interior. O seu eu verdadeiro não vai perder um fio de cabelo. O seu eu verdadeiro não vai acontecer nada de ruim com você, ainda que o exterior vá se consumindo, a palavra ali é corrompendo, vai se degradando. Alguns vão ser mortos e assim vão ser guardados por Deus. Outro versículo que vem à mente, Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. A gente está num processo de se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E o sofrimento faz parte de se tornar mais parecido com Jesus. Vou dar um exemplo rápido da vida do José, lá do Egito. Lembra do José do Egito, filho de Jacó? Aliás, alguns ainda têm a ideia de, quando começa a ler a Bíblia, fala assim, poxa, você viu que o Antigo Testamento defende a poligamia, nunca condenou esse tipo de coisa? Eu falei, acho que você não leu direito. É só você ver qual casal, né, qual homem casado com mais de uma mulher foi feliz. Né? Sempre deu rolo. Na verdade, é um jeito sutil do autor de Gênesis dizer que primogenitura e poligamia são as maiores furadas da história. Mas assim, o José, filho de Jacó, era o filho da esposa que Jacó amava, filho da Raquel. E ele era melhor tratado do que os outros irmãos. Aí já deu problema também. E aí o José tem o seguinte sonho. Olha, sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que era o sol, e vocês eram estrelas, e todos vocês se curvavam diante de mim. Aí outro dia, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que era um feixe de trigo, e vocês também, cada um era um feixe de trigo, inclusive o pai e a mãe. E todos vocês se ajoelhavam diante de mim. Assim, se continuasse nesse caminho, o que ia se tornar esse rapazinho? Um ditador, né? Alguém muito ruim, muito egoísta, muito... Eu sei, foram sonhos dados por Deus, mas isso era para o futuro, não era para aquele instante.
Ele estava se achando muito. Então os irmãos venderam ele como escravo. Disseram para o pai que ele tinha morrido, tinha sido atacado por feras. Aí ele vai parar em vários lugares, tem donos diferentes dele como escravo. Ele vai parar na prisão. Eu sei que passam anos. E nesses anos todos, ele estava orando, José estava orando para Deus: Deus, eu quero voltar para casa. Deus, me ajuda a sair disso. Mas ele continuou lá. E porque ele continuou lá, e porque ele passou por esse sofrimento, no final, milhões de pessoas foram salvas da morte. Morte pela fome, porque José teve um sonho. Eram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E naquele tempo da fartura ele guardou para poder para os anos seguintes. Protegeu inclusive a família dele. Lá, Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, ele vai resumir: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. Mas eu tenho certeza, se você perguntasse para ele em qualquer momento das sombras ali, do lugar difícil, das crises, ele não ia estar contente dizendo: não, estou tudo em paz, todo esse passamento que eu estou fazendo, Deus sabe de tudo. Ele lutava com aquela situação. E talvez o propósito de Deus seja esse: passando por esse sofrimento, a gente se apegar mais a Deus e conversar mais com Ele. Eu vou explicar um pouco mais aqui. No final do capítulo 91 vem um pacote de coisas gostosas, coisas bonitas. Quando meu irmão trabalhava no Japão, de tempos em tempos ele mandava uma caixa para a gente. Se você tem parente no Japão, já deve ter recebido caixa com coisas dentro. Furikake, docinho. Uma vez veio o Wii, né? As crianças gostaram muito. Né? A semente de alguma, não sei, um monte de coisa, uma surpresa, coisas boas. Pois é, olha esse pacote de coisas que Deus manda para a gente. Eu o resgatarei, eu protegerei, me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei, eu glorificarei, vou saciá-lo com longevidade, com eternidade, lhe mostrarei minha salvação. Observe que na sua angústia eu estarei com ele. Deus não livra da angústia, mas na angústia Deus está com a gente. Isaías 43 também diz: quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se passar pelas águas, eu vou estar com você. Eu paguei o seu resgate, dei o Egito por resgate por você. Essa ideia do resgate são palavras diferentes. A versão que eu estava usando aqui fala: eu livrarei, 2 vezes. Mas vim olhar no original, são palavras diferentes. Resgatar e libertar são conceitos diferentes, porque o resgate, como que você resgata um cheque sem fundo? Vai lá e paga o cheque, aí resgata ele. Será que tem um jeito da gente? Não tem, ou você paga ou seu nome continua sujo. Se bem que hoje em dia tem um pessoal entrando com habeas corpus, é uma coisa muito esquisita essa nossa justiça. Mas de modo geral você tem que pagar. Se a pessoa foi sequestrada, a gente fala para não pagar o sequestro, porque senão vai querer fazer de novo. Mas a ideia aqui do resgatar é pagar o resgate. Havia um preço por nós. Algo como nos tempos antigos, quando um povo vencia o outro, levava alguns cativos como escravos. E aí, para resgatar, você tem que comprar a pessoa de volta. Deus está dizendo: eu vou resgatar você. Você não sabe, mas você é escravo dos valores desse mundo. Para você a coisa mais importante são as coisas do dia a dia, coisas palpáveis. Para você dinheiro é muito importante, seu filho é muito importante, seu carro é muito importante. Essas coisas não vão durar a eternidade. O que vai para a eternidade? O nosso eu interior, esse eu verdadeiro. Quando a gente lê o Salmo aqui, imagino que os que leram durante os 700 anos antes de Cristo, eles entendiam que na sua angústia eu estarei com ele, era uma promessa espiritual, que Deus estaria presente espiritualmente, consolando, estando ao lado. Mas quando a gente olha o Novo Testamento, a gente entende que isso foi muito além.
Porque o Deus que era invulnerável, aquela fortaleza de pedra, ele se torna vulnerável. Ele vem como o Deus imortal se torna mortal. Um Deus que sangra. O Espírito que dá vida, ele se torna carne. Jesus sofreu muito mais, ele sofreu por nós. De todas as religiões, o cristianismo é a única religião que fala de um Deus que assume essa vulnerabilidade, sofrimento, morte e ressurreição. Ele foi traído, torturado, sangrou, foi chicoteado, machucado, ofendido, crucificado até a morte e depois foi espetado com uma lança. E além da morte física, enfrentou uma dor ainda maior, que foi esse rompimento da comunhão perfeita que ele tinha com o Pai. Ele enfrentou a ira pelo pecado de todos nós. Então, quando você enfrentar sofrimento, diga: Deus está comigo na minha angústia. E Ele sabe por experiência própria como eu estou me sentindo. Hebreus 4,16 também diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, a gente tem um sumo sacerdote que entende o nosso sofrimento, porque ele passou pelas mesmas coisas que a gente passa. Então a gente está sendo resgatado, a gente está sendo formatado, conformado à imagem do Filho. Lá em Êxodo 19, Deus compara uma mãe águia que pega os filhotes e sai do Egito. Aqui está falando da graça de Deus. Não sei se você já prestava atenção, mas a lei, que a gente conhece como lei judaica, a lei de Moisés, aliás, a lei de Moisés, né? Foi dada só no capítulo 20 diz. Mas quando a gente olha os heróis da fé, o primeiro que aparece é Abraão. Abraão cumpriu a lei? Nem existia lei. Era por fé. Abraão, Isaac, Jacó, aí tem o José, todos os filhos do Jacó, formam o povo do Egito, ali o povo de Israel no Egito. Quando eles saem de lá, depois de sair de lá, é que vem a lei. Entenda que as pessoas não foram resgatadas por Deus porque elas eram boas, porque cumpriam a lei. Na verdade, é o contrário. Deus está dizendo: eu resgatei você. Agora, viva de acordo com esses valores. Não tirei você porque você era bonzinho. Não tirei você porque você era uma pessoa espiritual. Eu tirei você pela minha graça. Porque escolhi. Agora, viva de acordo com esse padrão que eu espero de você. E termina dizendo: vou saciá-lo com longevidade, a vida eterna. Vou mostrar a minha salvação para você que ama a Deus. Então entenda, por favor, que esse Salmo 91 é verdade. A gente vai orar a Deus, vai pedir para Ele proteger a gente, vai pedir para Ele cuidar da gente. Mas o maior propósito dele, a maior intenção dele é que a gente se torne parecido com Jesus. Então Ele quer que o nosso homem interior, essa é a expressão que aparece lá em Coríntios, que o nosso homem interior esteja se renovando de dia em dia, ele esteja completando a boa obra que Jesus começou na vida da gente, que a gente se torne parecido com Ele. Nunca caia nessa armadilha de interpretar da mesma forma que Satanás interpreta esse versículo, esse capítulo. Deus é sempre bom e nunca vai acontecer nada de ruim comigo. Ele quer que você pense assim, porque quando acontecer uma coisa ruim, você vai ter sua fé chacoalhada, minada, destruída. Deus lá na cruz se tornou a fortaleza e ao mesmo tempo o pássaro-mãe. Ele, com a sua própria vida, nos protege da ira de Deus. Quando Jesus está lá na cruz, Ele está como essa mãe. Aliás, um pouco antes de entrar em Jerusalém, mencionado 2 vezes na Bíblia, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis acolher vocês embaixo das minhas asas, assim como a ave faz com seus filhotes. Por quê? Porque ia vir a ira de Deus. Jerusalém foi destruída, mas aí aqueles que estão ali debaixo dele são salvos. Mas entenda que Jesus recebe toda a ira de Deus, a ira contra o pecado. Quando a gente ouve coisas hediondas, a gente fala: que horror, isso precisa, tem que matar essa pessoa, tem que fazer alguma coisa pior que a morte.
Pois é, esse senso de justiça que a gente tem vai ser cumprido com o juiz perfeito. Não é a gente que vai fazer isso. Lá na cruz, Deus já fez isso por nós. Aí é uma escolha sua, assim como Ele falou: eu queria juntar vocês como os pintinhos, mas vocês não querem. Então Deus sempre dá essa escolha. Ele podia catar todo mundo pelo pescoço e falar: fica aqui. Mas Ele quer que você se aproxime dEle. Então existe um convite. Você precisa querer estar debaixo da proteção de Deus. Se você quer caminhar para isso, Deus vai te proteger, vai estar com você. Ele já deu a vida por você, como a gente lembrou agora na ceia. Mas tem outro caminho. Você pode, como a maioria dos judeus, como a maioria dos japoneses, a maioria dos brasileiros, ao contrário. O japonês não quer entrar porque ele acha que ele vai dar um jeito. O brasileiro fala: eu vou. Mas daqui a pouco fala: está muita sombra aqui, acho que quero ir para o sol de novo. Então vai, vem. Assim, cada um de nós tem uma tendência cultural que precisa ser combatida para poder ficar embaixo das asas do Senhor. E Ele está convidando você: venha, fique junto de mim. Você quer isso? Abaixe sua cabeça. Deus, nós não queremos essa interpretação satânica de achar que o Senhor tem a obrigação de nos proteger de todas as coisas. Na verdade, a gente entende agora que a maior proteção é contra a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. E como a gente é pecador, a gente merece essa ira, mas Jesus sofreu esse castigo no nosso lugar. Ajuda-nos, Deus, a entender de maneira profunda isso. Ajuda-nos a explicar isso para os nossos amigos que passam por sofrimento. Ajuda-nos, Deus, a clamar ao Senhor quando estivermos passando por sofrimento, porque a Tua promessa é que o Senhor estaria conosco. Deus, venha habitar dentro de nós, venha habitar dentro das nossas casas. Que a nossa vida possa ser protegida pelo Senhor. Ora, Deus, por aqueles que ainda não tomaram essa decisão de entregar sua vida para Ti. Que o Senhor, como uma galinha querendo chamar os pintinhos para perto de si, o Senhor já deu sua vida por nós. Ajuda-nos, Deus, a aceitarmos o Teu amor tão grande. Quebranta o nosso orgulho, Senhor. Oramos também, Deus, por aqueles que sofrem, os cristãos que sofrem. Oramos, Deus, para que o Senhor guarde a fé deles, especialmente aqueles que são perseguidos por serem cristãos. Oramos também, Deus, pelo nosso país. Oramos, Deus, pelos nossos governantes. Pedimos, Deus, que o Senhor dê discernimento, que eles possam buscar o Senhor, buscar a Tua face, e possam entender a Tua vontade para o nosso país. Oramos também, Deus, para que o Senhor afaste os inimigos, afaste aqueles que querem o mal, afaste aqueles que querem simplesmente manter privilégios. Oramos, Deus, por justiça, por prosperidade aqui em nosso país. Mas acima de tudo, Deus, oramos para que a igreja possa ser purificada, a igreja possa entender a interpretação correta da Tua palavra, possa Te buscar e possa se tornar cada vez mais parecida com Jesus. Esteja com as igrejas aqui em Sorocaba, esteja com as igrejas no nosso país, esteja com as igrejas metodistas livres, as presbiterianas, batistas ao redor do mundo. Fortalece e cuida dos pastores, suas esposas, guarda a fé deles, Senhor, e ensina-nos a caminhar contigo sempre. Entregamos nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você quer entregar sua vida para Jesus, é só fazer uma oração, dizer: eu entendi, eu quero receber essa proteção do Senhor, eu quero receber esse amor que o Senhor fez por mim, esse amor que o Senhor já provou por mim. E aí conta para alguém que já é da igreja, mas tem falado: eu fiz essa oração, eu decidi entregar minha vida para Jesus. Você precisa também ler mais a Bíblia. Eu vou te dar uma Bíblia se você tomar essa decisão. E precisa estar numa igreja que pregue a palavra. Tá bom? Se você está numa outra igreja que prega a palavra, fica lá, senão vem para essa daqui.